Alô galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Hoje, quarta-feira, 2 de abril, 3 da tarde, aniversário do meu filho, Arthur. Parabéns, filhote, te amo. Vascaíno. O outro também, João Pedro, vascaíno. Eu assistindo aí, lendo, né, sobre Vasco e tal, eu li uma notícia que eu já sabia que isso ia acontecer. Eu sabia, né? Que isso vai acontecer. O comandante do BEP diz que torcida mista nos estádios é uma vitória, algo assim, já querendo ter um fundamento para negar o pedido do Vasco. Mas vamos com calma, que aqui é uma oratória, uma fundamentação concatenada, né? O Pedrinho fez um requerimento à polícia, BEP, Polícia Militar BEP, para que o jogo fosse em Januário. Ok, direito seu, estádio próprio, né? Ponto. E aí ele se expressou mal. Talvez tivesse ficado calado, seria melhor. Mas aí disse o seguinte: não, nem que seja com torcida única. Não precisava ter dito isso. Era para ter ficado com a boca calada, que não entraria mosca. E aí não teriam, né, argumentos para começar a falar mal dele, o Pedrinho. Como o Mauro César falou, como o namorado do Zandonaide falou, né? Como assim? Ah, Pedrinho só tá falando besteira depois que assumiu o Vasco, blá blá blá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Critico muito o Pedrinho, os posicionamentos internos dele. Agora, quando ele está à frente do Vasco para o mundo, não vou falar mal do Pedrinho, vou ficar do lado dele, porque o Pedrinho ali é o Vasco, infelizmente. Os que têm raiva do Vasco, os que não gostam do Vasco, parece que o Vasco não pode ganhar e tal, porque não gosta do Pedrinho, que se lixe o Pedrinho. Minha preocupação é o Vasco. Se hoje está lá o Pedrinho, foda-se o Pedrinho. Eu sou Vasco. Infelizmente, quem está lá não é do meu gosto, nem Pedrinho, nem seria o Levin também. Já até expliquei os motivos que eu não gosto, pelos quais eu não gosto do Levin, né? Ele não foi até o final, desistiu da eleição, né? Não teve culhões, mas voltando para cá, para não perder o foco, o BEP está preparando já essa situação, né? Torcida única, é um avanço, não sei o quê, para negar o pedido de jogo em São Januário. Ao argumento de que não pode lá ter torcedor do Flamengo não, pela segurança. E por isso, como torcida única no Rio de Janeiro é um avanço, é uma vitória, vou negar. Vai acontecer isso. O problema está sendo invertido, está sendo manipulado, e os bobalhões do Vasco estão caindo nessa. A questão é, o Vasco fez um requerimento para jogar em São Januário. Ponto. Com torcida ou sem torcida adversária, não é problema do Vasco. E se a torcida mista é um avanço, que a PM dê a garantia para os torcedores do Flamengo. Mas não dizer que não há segurança aos torcedores do Flamengo, não pode haver jogo de torcida única em São Januário, porque é um avanço a torcida mista no Rio de Janeiro. Olha aí o problema, né? Jogo de palavras. As pessoas ficam dizendo, o advogado ele fala, não fala diretamente, fala diretamente, só que as pessoas têm que entender que é feito um jogo de palavras para levar a uma conclusão que você não queria ela. Repito aqui, o Mauro César Pereira ontem estava dizendo o seguinte: não, torcida mista é um avanço, não pode ter jogo sem que haja torcida mista. Aí a PM fala que não tem segurança para a torcida do Flamengo em São Januário e veda o campo. Está errado. Vasco jogar em São Januário é um direito dele. Ponto. Com ou sem torcida é um problema da PM, do BEP. Não tem nada a ver com o Vasco. Se não tem segurança para a torcida do Flamengo, não pode impedir o direito do Vasco de jogar. E friso aqui, a maior canalice que tem é dizer que o Vasco poderia jogar no Maracanã. Se pudesse jogar todos os jogos. 2023 tinha que entrar com ação judicial para jogar, que o Vasco fazia o requerimento em tempo hábil, né? O Flamengo tinha lá, sei lá, 8 ou 15 dias para responder, não respondia, o Vasco tinha que entrar com liminar para jogar no Maracanã. Ridículo isso.
né? E o Maracanã hoje não é mais a casa pública, não é mais um estádio do povo, está franqueado ao Flamengo e ao Fluminense. Ganharam a eleição e o Vasco aceitou a derrota, né? Porque não quis recorrer administrativamente até o final, já expliquei isso, não quis entrar com uma ação judicial para anular a licitação, já falei sobre isso. Então o Vasco quer jogar em São Januário, ponto. Essa é a história aí, né? Não vou me estender muito mais disso não, né? Mas não caiam vascaínos nesse engodo aí. Já expliquei lá atrás que a mídia não é Vasco, e aí ficam criando engodos para enganar o vascaíno. Quer ver um outro engodo que foram criados, né? Inclusive pelo seu Lédio Carmona, que ontem disse, começou o seu enredo, a sua dissertação, o certo é jogar no São Januário, perdão, o certo é o Vasco jogar com o Flamengo no Maracanã. Aí no final disse que o Vasco tinha direito de jogar em São Januário, que era a sua casa. Ninguém assistiu a fala do Lédio, contraditória, bipolar, né? Alguns youtubers hoje dizendo, não, Lédio defendeu o Vasco, defendeu porra nenhuma, ele começou dizendo que o certo era jogar no Maracanã. Por que se o Vasco, quando vai jogar outros jogos no Maracanã, não é certo ele jogar? Tem que pedir e tem que requerer judicialmente, né? Mas voltando para cá para o engodo, que inclusive o segundo engodo, primeiro é esse da torcida única, que já expliquei aqui, e o próprio Lédio defendeu o segundo engodo. Não, o Vasco não tem que reclamar não. O Vasco está usando uma cortina de fumaça para os jogos contra o Flamengo reclamar de arbitragem. Ponto. Outro engodo que empurraram no vascaíno. Uma coisa é o Flamengo ter o time melhor, e tem. Uma coisa é o Flamengo ganha sempre, e tem. A Leila reclamou do Palmeiras, reclamou não, fez um elogio ao Corinthians. Porra, vocês tratam a gente mal em campo, é rivalidade. Infelizmente o Palmeiras perde pro Corinthians e o Vasco perde pro Flamengo, não tem problema, eu não sou maluco, eu sou um desportista. Como a gente ganhava tudo até 88, até 88 o Vasco ganhava tudo do Flamengo. Tinha mais vitórias, mais disputas tete a tete, depois mudou, paciência. Não é por isso que eu não vou ter amigos flamenguistas, que eu vou odiar o Flamengo, ao contrário. Eu desmascaro representantes na frente das instituições que não eram para estar ali. Bittencourt, quando ofendeu o Vasco, eu não falei mal do Fluminense, falei mal do Bittencourt, né? O presidente do Santos, que foi aí fanfarrão contra o Vasco, eu não ofendi o Santos, eu fui contra ele, ponto. E aí, lá atrás, o segundo engodo, para não perder o foco nunca. Não, o Vasco não tem que reclamar sim. Porque no primeiro jogo poderia ter havido a suspensão, a expulsão do Wesley, e no segundo jogo, se aquele gol validado não fosse validado, e depois o Gerson expulso, seria uma outra história. Então, se entrar nesse mérito aqui, só falei por falar, né, para explicar que há engodos contra o Vasco, e o torcedor aceita. É a questão que o Vasco não pode reclamar, porque é inferior, pode sim, e esse aí que o Vasco tem que jogar em São Januário, porque as coisas mudaram. Hoje o Maracanã é do Flamengo, do Fluminense, e o Vasco, se jogasse todos os jogos lá e fosse aceito, tudo bem, mas não, tem que fazer requerimento, esperar lá o Flamengo dormir com a pedido e não responder. Vasco tem que entrar com ação. Então, Beppe, por favor, né, não vem com essa historinha não. Vasco fez um requerimento curto e grosso, quero jogar em São Januário, ponto. Pedrinho tinha que ter ficado calado, falou demais, porra. Não tem departamento jurídico, não tem alguém que vá a público para falar menos do que você está falando, né? E aí se vai ter torcida, não vai ter torcida, não é do Vasco, mas tem o seu direito. O que o Beppe não pode fazer, e que querem fazer mídia, Mauro César e companhia, o seguinte, olha, não dá para jogar em São Januário com torcida mista, porque não tem segurança o torcedor do Flamengo, e a torcida única não pode, porque a torcida mista é um avanço, é uma garantia do Rio, é um avanço não sei o quê, isso é babaquice, isso é história para boi dormir. Não vamos confiar nisso, né? Se gostou dos comentários aqui, comente, aqui é um canal de comentários, né? Pode ser totalmente ao contrário, pode discordar totalmente, não importa. Comentário educado, civilizado, vai ter resposta legal, porque o importante do meu canal é o debate, a dialética. Quer manter meu canal em pé? Não é Pix não, pô. Dá uma força pro meu canal, quer? Não é Pix não, é comentário, porque meu canal foi feito para isso, torcedor para torcedor, para conversar de Vasco. Se inscreva caso queira, caso tenha gostado. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.